3 de maio de 2024, nesta sexta-feira da quinta semana do tempo da Páscoa, a igreja celebra a festa dos santos Filipe e Tiago, apóstolos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, bom dia a todos. Sextou, mais uma sexta-feira. Louvado seja Deus. Vos acolho em nome de Jesus. Sintam-se bem acolhidos. Essa partilha da palavra, um momento de edificação, tanto para vocês como para mim, né? Nessa caminhada de conversão, nessa caminhada rumo ao céu, que nós trilhamos juntos, né? Louvado seja Deus. Meus queridos, celebramos esses dois santos importantes para a igreja, dois apóstolos, dois homens chamados pelo próprio Jesus para o seu seguimento. São celebrados no mesmo dia porque no ano de 565 houve uma transladação das relíquias desses dois santos. Então foi no mesmo ano e no mesmo dia que houve a transladação das relíquias dos dois para uma basílica em Roma. Por isso que passou a ser celebrada a festa deles no mesmo dia. Foi o dia que houve essa transladação, essa peregrinação de suas relíquias. Quem são esses apóstolos? Filipe de Betsaida, né? O nome dele é de origem grega, mas ele é judeu, né? Filipe foi aquele apóstolo que chamou, né? Depois de ter visto Jesus, ele chamou um outro apóstolo, Natanael, também chamado Bartolomeu, que está nos evangelhos. Filipe chamou Natanael para se encontrar com Jesus. Também Filipe é aquele que está relatado nos evangelhos, na multiplicação dos pães, quando ele mostra uma certa incredulidade. Nós temos aqui apenas alguns pães e alguns peixes. Como vamos matar a fome de uma multidão, né? Mostrando uma falta de fé diante de Jesus, que detém em si o poder de fazer milagres. Filipe foi evangelizar os gregos, depois na Frígia, e naquele lugar ele entregou a sua vida. Alguns dizem que ele foi crucificado de cabeça para baixo, igual São Pedro. Outros dizem que ele morreu, que ele entregou sua vida apedrejado, como Santo Estevão. Nós não sabemos pontualmente e historicamente. E também agora, quem é São Tiago? Vocês devem saber que no grupo dos apóstolos existem dois Tiagos. Dois Tiagos, tem dois apóstolos que têm o mesmo nome. Por isso que a Igreja Católica chama um de Tiago Menor, outro de Tiago Maior. Não porque um seja efetivamente maior do que o outro, ou mais importante do que o outro, né? O maior é aquele que era o irmão de João Evangelista, né? Aquele que estava muito mais próximo de Jesus, por isso chamado de maior. Este que nós celebramos hoje é o outro, é o Tiago Menor, né? Tiago Menor era primo de Jesus, né? Por isso que eu digo que ele é chamado menor, mas ele não é menos importante, porque o outro não é parente de Jesus. Esse, que é o menor, é parente, né? Os evangelhos o chama de irmão do Senhor, né? Mas a gente vai fazer um bom estudo bíblico, né? Para não cair nos erros que os protestantes cometem quando vão ler esses versículos, né? Falando que Jesus teve irmãos e que Maria teve mais filhos, né? Uma bobagem, né? Então a gente vai estudando. Tiago Menor, ele era sobrinho de São José, o pai adotivo de Jesus, né? Tiago Menor era filho de Cleofas. Cleofas era irmão de São José, né? Então Tiago era filho desse tal Cleofas e de Maria, chamada nos evangelhos Maria de Cleofas, porque seu marido era Cleofas, né? Então ele era primo de Jesus e sobrinho de São José, né? São Tiago exerceu seu apostolado na igreja de Jerusalém após a morte de Jesus, né? Nós temos na Bíblia, olha só, ele é chamado menor,
mas ele não é o menos importante, porque olha só, nós temos na Bíblia um livro, né, um dos textos bíblicos, é uma carta escrita, disse a tradição, por São Tiago Menor, né? Tiago, ele foi martirizado, pisoteado e apedrejado, segundo nos conta a tradição. Então, minha gente, essa é a história desses dois apóstolos. Nós vemos que com cada pessoa, Jesus foi fazendo uma história, né? E cada uma dessas pessoas foi convidada a dar a vida pelo mesmo Jesus, né? E nós também, na nossa vida, na nossa história, com a nossa trajetória, com a nossa família, com aquilo que nós somos e temos, nós também somos convidados a levar uma vida de oblação, de entrega a Jesus Cristo, com as nossas atividades, os nossos ofícios, as nossas obrigações. Nós vamos meditar nesta manhã desta sexta-feira a primeira leitura que a igreja nos propõe, meus queridos. Hoje, a leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos do 1 ao 8. Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, se o estáis guardando, tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo, teríeis abraçado a fé em vão. Com efeito, transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e depois apareceu aos apóstolos todos juntos. Por último, apareceu também a mim, como a um abortivo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que leitura bonita, né, minha gente? Olha só, vamos pegar alguns pontos para colocarmos na nossa vida esse texto de hoje. Primeira coisa, o versículo 2. Por ele sois salvos, se o estáis guardando, tal qual ele vos foi pregado por mim. O primeiro ponto para nossa reflexão é a questão da salvação, né? Às vezes as pessoas confundem muito, até mesmo na pregação da igreja, né? Jesus, ele instaurou a salvação para todo o gênero humano, meus queridos, com o seu sacrifício oblativo, o mistério da sua Páscoa, a sua entrega oblativa na cruz. A cruz deveras é instrumento de salvação para todos. Deus salvou a todos, Deus abriu a porta dos céus a todos, de maneira indiscriminada, minha gente. Isso é um primeiro fato. Acontece que não basta um movimento que parta de Deus, não basta uma iniciativa de Deus. É como se eu fosse dar um presente para alguém. Esse alguém, ele pode receber, acolher o presente, como também ele pode não aceitar. E aí entra a questão da possibilidade da perda da salvação. Quando a gente fala de inferno, de condenação, de perder a salvação, tudo que a gente vai falar não tem nada a ver com Deus. Porque o que vem de Deus, por meio de Jesus Cristo, é a salvação. Agora, o perder a salvação, há possibilidade, padre, de perder a salvação? Ah, minha gente, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Ninguém participará da vida de Deus se não for por iniciativa própria. Mas, padre, alguém pode escolher o sofrimento eterno, que é o distanciamento de Deus? Isso é uma inconveniência, ninguém escolheria isso. Minha gente, a gente não escolhe já nesse mundo
viver contrário ao projeto de Deus muitas vezes? Ou você que está me escutando, você nunca cometeu pecado mortal, ou seja, deliberado, né? Ou seja, com propósito de pecar, você nunca fez uma infração querendo fazer, sabendo que era pecado e livremente? Eu já fiz, você também já fez. E nós continuamos a fazer até o nosso último suspiro. Ora, quando a gente comete um pecado grave, no fundo, a gente quer ir do lado contrário da vontade de Deus. E se a gente faz isso nesse mundo, para a eternidade, que é o que se chama inferno, há a possibilidade de nós fazermos também. Por isso que nós temos que acostumar a nossa alma a buscar a vontade de Deus desde já, para que no nosso último suspiro nós estejamos dentro do projeto de Deus. E aí o estaremos para todo sempre. Vocês conseguem compreender? Né? Que o problema não está em Deus, mas está em nós. Por isso que Paulo está falando nesse versículo 2. Vós sois salvos por ele, se estáis guardando, né? Se o estáis guardando, ou seja, o evangelho. Se estáis guardando o evangelho, tal qual ele vos foi pregado por mim. Então, é preciso guardar a verdade, guardar o evangelho para ser salvo. No fundo, é isso que está escrito aqui no texto. Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque nós vivemos num mundo, minha gente, do relativismo desenfreado. Como nos afirmou o Papa Bento XVI, né? Saudoso, a ditadura do relativismo. Nós vivemos nesse tempo. E às vezes a gente vê as pregações por aí, até mesmo de sacerdotes, tá? Ah, não tem problema, isso é bobagem, não sei o quê, e não fala. Minha gente, o perigo que nos sonda parte de nós mesmos, e não de Deus. E não de Deus. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com os nossos ímpetos, nossas escolhas, nossas vontades, nossas inclinações. Somos nós mesmos que somos um perigo para nós mesmos. Eu digo em alguns momentos, eu até digo, né? O nosso maior inimigo somos nós mesmos, muitas vezes, né? E aí Paulo vai dizer assim, mas se então nós somos salvos, se nós guardarmos aquilo que nós recebemos. E aí Paulo vai se perguntar, mas o que nós recebemos? O que foi transmitido? E aí ele vai falar, com efeito, eu vos transmiti, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo tinha recebido. E aí ele vai falar. Olha que bonito aqui, minha gente. A catolicidade e a unidade da igreja primitiva. Isso a gente já vem falando desde ontem, né? Desde ontem, quando Paulo ele sai de Antioquia e vai para Jerusalém para consultar São Pedro e os outros apóstolos, para ele não fazer sozinho. E hoje a mesma coisa. Com efeito, eu vos transmiti em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido. Ou seja, Paulo está falando que qual é essa palavra que é capaz, se praticada e guardada, de salvar? É a palavra que ele recebeu, que foi transmitida. Ele transmitiu o que ele recebeu, ou seja, ele não inventou. Minha gente, preste bem atenção, você que está me escutando, você é católico. Quanta coisa sobre religião, sobre Jesus, sobre a verdade se inventam por aí. Hoje a gente vê, a cada dia que passa se cria novas igrejas, novas denominações. E se você pudesse participar de todas as denominações cristãs que existem por aí hoje em dia, você ia ouvir tantas faces da verdade e tanta contraposição, mas como pode? Não tem jeito isso. Não é assim, minha gente. A verdade, ela não se contrapõe, ela é única. E o que está acontecendo com os cristãos? Os cristãos estão pregando o que eles pensam e não o que eles receberam dos apóstolos. Por isso que é muito bonita a catolicidade e a unidade desse texto, porque nós somos católicos e nós nos fundamentamos naquilo que nós recebemos dos apóstolos. Por isso que a nossa igreja,
é a única que verdadeiramente pode se dizer apostólica, porque a nossa pregação, a nossa doutrina, nós recebemos dos apóstolos. Não foi inventada há 100 anos, 200 ou 10 ou 20 anos por um ser humano qualquer. Nós recebemos do próprio Mestre, do próprio Deus, Jesus Cristo. Jesus transmitiu aos apóstolos a verdade, e essa verdade foi guardada ao longo de todos os séculos pela igreja verdadeira de Cristo. É muito bonito isso, minha gente. Muito bonito. E nós somos convidados a transmitirmos aquilo que nós recebemos. É isso que Paulo faz. É isso que fez também São Tiago Menor, é isso que fez também São Filipe e todos os apóstolos e pregadores ao longo dos séculos que congregaram a igreja de Cristo. Uma pergunta para nós: nós temos evangelizado, transmitido aquilo que é o certo? Né? Minha gente, eu sempre digo, você manusear a verdade, né? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar a figura de um médico, né? A figura de um médico. Um médico que vai fazer uma cirurgia delicadíssima de coração em alguém. Aquele médico, ele vai lidar com o espaço naquele ser humano, o espaço mais precioso e mais delicado daquele ser humano. Um cirurgião cardíaco, por exemplo. Ele vai fazer uma cirurgia. É preciso muita cautela, muita atenção, muito cuidado. Um movimento a mais, aquela pessoa, ela chega ao óbito. Né? Uma forçada a mais num utensílio, numa peça, num bisturi, eu não sei o nome, né, porque eu não sou médico, mas uma forçada a mais é capaz de matar a pessoa. Olha, tanto cuidado, tanto zelo, tanta atenção. Por que eu estou dizendo isso? Vou fazer uma comparação. Nós também lidamos com coisas muito delicadas e muito sagradas. É por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente diz respeito à verdade que nós ensinamos. Por quê? Porque muitas vezes nós podemos estar usando as nossas palavras, pensando estar fazendo bem para alguém, mas nós estarmos conduzindo essa pessoa para o inferno. Sabe quando você apoia uma coisa que você sabe que não é a vontade de Deus? Não tem problema isso daí, né? Não tem problema. Sabe quando um pai vê uma criança de 5 anos dançando funk e todo mundo dá risada? Ai, que bonitinho! Olha, é promiscuidade. Essa criança vai ter problemas na sua sexualidade, na sua construção, da sua postura, do seu caráter. Todo mundo dá uma risada, parece que é engraçado, né? Depois virá a paga, virá a consequência depois. Hoje a gente tá rindo, é a mesma coisa, minha gente. Quantos pais apoiam os filhos a viver de maneira irregular? Você sabe que se o seu filho morrer desse jeito, ele não terá parte no reino dos céus? Nós não sabemos o tautear da misericórdia de Deus, mas nós sabemos a justiça, nós sabemos a lei, nós sabemos a vontade e o projeto de Deus, a doutrina. Então é melhor não brincar, é melhor não arriscar. Claro que Deus tudo pode, tudo fará para nosso benefício, para nos ter nos seus atos, na eternidade. Mas pense bem. Pense bem. Então, minha gente, a palavra de hoje é uma palavra muito forte. Paulo está dizendo assim: o que eu recebi, eu transmito. Nem uma palavra a mais e nem uma palavra a menos. Nem uma palavra a mais de criatividade, o que eu acho que eu devo acrescer. Não. Exatamente o que eu recebi, eu transmito. E a gente precisa aprender isso. A gente precisa aprender isso, porque nós vivemos numa sociedade, minha gente, muito relativista. Só que virá o dia do juízo. E o critério do juízo vai ser a verdade.
vai ser a tradição apostólica. Vai ser o que Jesus ensinou oralmente e o que ele ensinou, o que nós temos compilado por escrito. Essa vai ser a medida. E aí? Será que todos nós estamos efetivamente de acordo com a medida que vai ser utilizada por Jesus? Para a gente refletir, né? Para a gente refletir. E a gente, pensando um pouco nisso, é aquele sentimento, aquilo que eu falava ontem, né? Ao mesmo tempo dá um sentimento, Senhor, eu não consigo, eu não posso sozinho. Ao mesmo tempo a gente se larga, né? A gente se joga nos braços de Deus e fala, Senhor, me leva, porque eu não vou conseguir sozinho. Que essa seja a nossa postura. Essa seja a nossa postura. Mas nós precisamos fazer o nosso papel, minha gente. Transmitamos aquilo que é de Deus. Não engane ninguém. Não engane a si próprio. A palavra, a verdade não muda. Não muda. Que Deus nos ajude a compreender isso. Força e coragem. Uma sexta-feira fantástica, um fim de semana cheio de Deus a você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.